Olá, meu nome é Vivian Calderoni, eu sou advogada, mestra e doutoranda em criminologia pela USP. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o livro em homenagem ao professor Alvino Augusto de Sá. Ele foi meu orientador, me acompanhou na minha trajetória acadêmica desde a graduação e seguiu ao meu lado no doutorado até a qualificação, quando ele veio a falecer. Como não poderia deixar de ser, o professor Shekarya me acolheu e tem seguido ao meu lado nesse trajeto. Essa obra, ela representa muito como foi a vida do professor Alvino, sempre cercado de amigos. Tem toda uma corrente de amizade ao entorno dele. Não existe um simples orientando ou uma orientanda do professor Alvino. Todos acabavam por se tornar seus amigos. E eu sinto muito privilegiada de fazer parte desse livro, dessa obra, de ter podido contribuir com um capítulo. Esse é um livro que é escrito por pessoas que tiveram sua trajetória acadêmica e também pessoal tocada pelo Alvino. São seus seguidores agora. E eu aproveitei para falar de uma experiência que nós compartilhamos juntos, inclusive. Foi um grande privilégio. Mas ao final da sua vida, o Alvino começou a dedicar escritos aos agentes penitenciários, que inclusive é o tema da minha dissertação de mestrado e também do doutorado. Seguimos juntos nessa reflexão. E, durante toda a sua vida, ele sempre atuou com os agentes. Apenas ao final, ele começou a se dedicar a escrever sobre isso, o que muito foi acumulando ao longo da sua trajetória, inclusive prática. Eu aproveitei, então, para compartilhar essa experiência que nós tivemos de 2 edições do GEDUC, do Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade, sobre agentes penitenciários, voltados unicamente para esse público. Foi uma oportunidade extremamente enriquecedora. Uma delas aconteceu em São José dos Campos e a outra em Potim. Não só os encontros foram realmente muito interessantes e que nos geraram muita reflexão e muito aprofundamento, como também o trajeto, como era em outra cidade, nós íamos juntos e voltávamos juntos, conversando, e eu sempre aprendendo muito com ele, desde a porta da casa dele até o retorno a São Paulo. Levo essa experiência com muito carinho e muita gratidão no meu coração. Então, por isso, ficou fácil fazer a escolha sobre o que escrever nesse livro. Claro, para contar o que é o GEDUC, eu abordo quais são os objetivos e princípios, a base teórica do grupo, falo um pouquinho da teoria alviniana, da teoria clínica de inclusão social, falo sobre os pontos de vista do Alvino sobre os agentes penitenciários, que ficam relegados a um papel estritamente de fortalecimento da segurança e não para o desempenho de uma função maior de agentes de reintegração social ou de agentes da execução penal. Isso era uma crítica que ele fazia ao sistema, que os colocava numa posição secundária, apenas do reforço da segurança em detrimento da reintegração social, de uma atuação em prol da reintegração social. E aí eu trago então relato realmente dessas experiências, que foram muito enriquecedoras. Uma delas teve a participação dos alunos da Unip, em São José dos Campos, com os agentes penitenciários do CDP de lá, e a outra delas foi uma parceria com a Unital, com o curso de Psicologia, e com os agentes penitenciários da unidade de Potim. Ambas experiências muito interessantes, que estão relatadas aqui, então, no livro. O livro foi organizado por ordem alfabética de autores, o que me levou a ser a última. O capítulo que eu escrevi é, portanto, o capítulo de fechamento desse livro. E eu queria compartilhar, então, com vocês o trechinho final desse meu escrito, que eu acho que ele sintetiza também o sentimento que ficou nesse momento de fazer uma homenagem ao nosso grande e querido mestre e amigo, Alvino Augusto de Sá. Os ideais, fundamentos teóricos e a construção da metodologia que moveram o professor Alvino Augusto de Sá foram passados para a geração que teve o privilégio de conviver e aprender com ele, com toda a sua genialidade, complexidade e profundidade, envolta em uma simplicidade ímpar, humildade, generosidade e bom humor. Alvino segue presente naquilo que mais valoriza, a troca afetiva como instrumento de transformação social. Seu legado será levado adiante. Saudade.